Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Elias, o tesbita, um dos habitantes de Galaade, disse a Acabe: Pela vida de Yahvé, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nestes anos nem orvalho, nem chuva, a não ser quando eu o ordenar. A palavra de Yahvé foi-lhe dirigida nestes termos: Vai-te daqui, retira-te para o oriente e esconde-te na torrente de Carite, que está a leste do Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que te deem o alimento. Elias partiu, pois, e fez como Yahvé ordenara, indo morar na corrente de Carite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, pão e carne à tarde, e ele bebia da torrente. Depois de certo tempo, a torrente secou, porque não chovia mais na terra. Então a palavra de Yahvé lhe foi dirigida nestes termos: Levanta-te e vai a Sarepta, que pertence a Sedônia, e lá habitarás. Eis que ordenei lá a uma viúva que te dê o sustento. Ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava lá uma viúva apanhando lenha. Chamou-a e disse: Por favor, traze-me num vaso um pouco d'água para eu beber. Quando ela já estava indo para buscar água, ele gritou-lhe: Traze-me também um pedaço de pão na tua mão. Respondeu ela: Pela vida de Yahvé, teu Deus, não tenho pão cozido, tenho apenas um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Estou ajuntando uns gravetos, vou preparar esse resto para mim e meu filho. Nós o comeremos e depois esperaremos a morte. Mas Elias lhe respondeu: Não temas, vai e faze como disseste, mas primeiro prepara-me com o que tens um pãozinho e traze-mo. Depois o prepararás para ti e para teu filho, pois assim fala Yahvé, Deus de Israel. A vasilha de farinha não se esvaziará, e a jarra de azeite não acabará, até o dia em que Yahvé enviar a chuva sobre a face da terra. Ela partiu e fez como Elias dissera, e comeram ela, ele e sua casa durante muito tempo. A vasilha de farinha não se esvaziou e a jarra de azeite não acabou, conforme a predição que Yahvé fizera por intermédio de Elias. Depois disso, aconteceu que o filho dessa mulher, dona da casa, adoeceu, e seu mal foi tão grave que ele veio a falecer. Então ela disse a Elias: Que há entre mim e ti, homem de Deus? Vieste à minha casa para revivar a lembrança de minhas faltas e causar a morte do meu filho. Ele respondeu: Dá-me teu filho. Tomando-o dos braços dela, levou-o ao quarto de cima, onde morava, e colocou-o sobre seu leito. Depois clamou a Yahvé, dizendo: Yahvé, meu Deus, até a viúva que me hospeda queres afligir, fazendo seu filho morrer? Estendeu-se por 3 vezes sobre o menino e invocou Yahvé. Yahvé, meu Deus, eu te peço, faze voltar a ele a alma deste menino. Yahvé atendeu a súplica de Elias, e a alma do menino voltou a ele, e ele reviveu. Elias tomou o menino, desceu-o do quarto de cima para dentro da casa e entregou-o à sua mãe, dizendo: Olha, teu filho está vivo. A mulher respondeu a Elias: Agora sei que és homem de Deus e que Yahvé fala verdadeiramente por tua boca. Começa aqui o reinado de Acabe, um péssimo rei para Israel. Em primeiro, ele se casa com Jezabel, uma pessoa que não fazia parte de Israel. E aí, prepotente, seguidor da mulher dele, dos atos errados da mulher dele, parecia uma criança. O que ele queria, ela dava um jeito para ele conseguir, como nós veremos lá na frente. Mas o caso é que Elias disse: Por algum tempo não choverá, nem orvalho cairá sobre a terra. E Deus honrou as palavras de Elias,
Por quê? Homem de Deus, homem que estava diante de Deus, obediente a Deus. Mais para frente, quando a torrente seca, nós vamos ver que Deus ordenou aos corvos, animais egoístas, para que levassem carne e pão para Elias. É um caso milagroso, porque Deus, neste momento, ele inverte a natureza do animal. Você agora não é mais egoísta. Você agora não pensa só em você, mas agora você vai servir ao meu servo. E é o que acontece. Deus usa até quem nós nunca imaginamos para nos abençoar. Neste caso de Elias, só os corvos poderiam ajudá-lo. Corvos que têm resistência maior no deserto. Mas aí então não houve chuva, a torrente se seca. Deus envia ele então para Sarepta, a uma viúva. Olha, eu tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite, farei um pão para mim, para meu filho e morreremos. Não, faze primeiro para mim, depois você faz um para você e para o seu filho. Devemos fazer primeiro as coisas para Deus, mas eu falo sempre, Senhor, nos dê a direção. O que o Senhor quer que façamos para o Senhor? A gente sabe que primeiro é para Deus, mas a gente tem que ter direção em tudo. Eu sei o que eu posso fazer e sei o que eu não posso fazer. Mas também eu preciso da direção de Deus para fazer o que Ele quer, na hora em que Ele quer e do jeito que Ele quer. Não podemos ser egoístas, não. Deus primeiro tem que fazer para mim. É errado. Primeiro façamos para Deus, para depois Deus fazer por nós. Também ao caso do filho da viúva, que falece, uma doença terrível, não houve cura para ele na época, ele faleceu. Ela então, você homem de Deus, você vem aqui jogar os meus pecados na minha face e meu filho morre. Nada disso. Ninguém está acusando ninguém de nada. Mas Elias conversa com Deus: Senhor, restaura a alma deste menino, devolva-lhe a vida. Elias então deita sobre o menino. Elias não deita desta forma sobre o menino. Elias debruça de lado sobre o menino. Ele coloca o coração dele no coração do menino, na direção do menino, e suplica por 3 vezes a Deus: Senhor, restaura a alma desse menino, devolva-lhe a vida. E como Elias era um homem temente a Deus, obediente a Deus, Deus atende a súplica de Elias. Capítulo 18. Passado muito tempo, a palavra de Yahvé foi dirigida a Elias no 3º ano, nestes termos: Vai apresentar-te diante de Acabe, vou mandar a chuva sobre a face da terra. E Elias partiu e foi apresentar-se a Acabe. Era grande a fome em Samaria. Acabe mandou chamar Abidias, intendente do palácio. Era um homem muito temente a Yahvé. Quando Jezabel massacrou os profetas de Yahvé, ele tomou 100 profetas e os escondeu numa gruta em grupos de 50, providenciando-lhes comida e bebida. Acabe disse a Abidias: Percorre o país na direção de todas as fontes e torrentes. Talvez encontremos erva para manter vivos os cavalos e os burros, e não tenhamos de sacrificar os animais. Repartiram entre si a terra para percorrê-la. Acabe partiu sozinho para um lado e Abidias partiu sozinho para o outro. Enquanto Abidias caminhava, eis que Elias veio ao seu encontro. Ele o reconheceu e se prostrou com o rosto em terra, dizendo: És tu Elias, meu senhor? Ele respondeu: Sou eu. Vai, dize a teu amo, Elias está aqui. Mas o outro replicou: Que pecado cometi para entregares teu servo nas mãos de Acabe para ele me matar? Pela vida de Yahvé, teu Deus, não há nação nem reino onde meu amo não tenha mandado te procurar. E quando respondiam, ele não está aqui, fazia o reino e a nação jurar que não te haviam achado. E agora mandas, vai dizer a teu amo Elias está aqui, mas quando eu me apartar de ti, o Espírito de Yahvé te transportará não sei para onde.
Eu irei informar Acabe, e ele, não te achando, me matará. No entanto, teu servo teme a Yahvé desde a juventude. Porventura, não foi contado a meu senhor o que fiz quando Jezabel massacrou os profetas de Yahvé? Escondi 100 profetas de Yahvé em grupos de 50 numa gruta e lhes forneci pão e água. E agora ordenas: vai dizer a teu amo, Elias está aqui, ele vai me matar. Elias respondeu-lhe: pela vida de Yahvé dos exércitos, a quem sirvo, hoje mesmo me apresentarei a ele. Esse Abidias, mordomo ou intendente do rei Acabe, que guardou os 100 profetas de Yahvé, que o sustentou também, ele se endividou, sustentando esses profetas. Então, ele veio a falecer com dívidas, e foi justamente a mulher dele que os credores foram cobrar, e ela, não tendo com o que pagar, eles levariam os filhos dela como escravos. Elias então encontra essa mulher, como veremos lá na frente, e multiplica o azeite. Ela paga as dívidas e vive do resto. Esse Abidias foi quem se endividou, guardando, protegendo, cuidando dos 100 profetas de Yahvé. Por isso, o que você puder fazer para Deus, você sustentando, você guardando, você cuidando de um servo do Senhor, recebe também galardão de profeta. Abidias foi encontrar-se com Acabe e contou-lhe o acontecido. E Acabe saiu ao encontro de Elias. Logo que viu Elias, Acabe lhe disse: estás aí, flagelo de Israel? Elias respondeu: não sou eu o flagelo de Israel, mas és tu e tua família, porque abandonastes os mandamentos de Yahvé e seguistes os Baais. Pois bem, manda que se reúna junto de mim no Monte Carmelo todo Israel com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias, aproximando-se de todo o povo, disse: até quando claudicareis das duas pernas? Se Yahvé é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. E o povo não lhe pôde dar resposta. Então Elias disse ao povo: sou o único dos profetas de Yahvé que fiquei, enquanto os profetas de Baal são 450. Deem-nos 2 novilhos, que eles escolham um para si, e depois de esquartejá-lo, o coloquem sobre a lenha, sem lhe pôr fogo. Prepararei o outro novilho, e eu o colocarei sobre a lenha, sem lhe pôr fogo. Invocareis depois o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome de Yahvé. O Deus que responder enviando fogo, é ele o Deus. Todo o povo respondeu: está bem. Elias disse então aos profetas de Baal: escolhei para vós um novilho, e preparai vós primeiro, pois sois mais numerosos. Invocai o nome de vosso Deus, mas não acendais o fogo. Eles tomaram o novilho que ele lhes havia dado e o fizeram em pedaços, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Mas não houve voz nem resposta. E eles dançavam, dobrando os joelhos diante do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombou deles, dizendo: gritai mais alto, pois, sendo um Deus, ele pode estar conversando ou fazendo negócios, ou então viajando. Talvez esteja dormindo e acordará. Gritaram mais forte e, segundo seu costume, fizeram incisões no próprio corpo com espadas e lanças até escorrer sangue. Quando passou do meio-dia, entraram em transe até a hora da apresentação da oferenda, mas não houve voz, nem resposta, nem sinal de atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximai-vos de mim.
e todo o povo se aproximou dele. Ele restaurou o altar de Yahvé que fora demolido, tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, a quem Deus se dirigira, dizendo: Teu nome será Israel. E edificou com as pedras um altar ao nome de Yahvé. Fez em redor do altar um rego capaz de conter 2 medidas de semente. Empilhou a lenha, esquartejou o novilho e colocou-o sobre a lenha. Depois disse: Enchei 4 talhas de água e entornai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E ele disse: Fazei-o de novo. E eles o fizeram. E acrescentou: Enchei-o pela terceira vez. E eles o fizeram. A água se espalhou em torno do altar e, inclusive, o rego ficou cheio d'água. Na hora em que se apresentava a oferenda, Elias, o profeta, aproximou-se e disse: Yahvé, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, que sou teu servo e que foi por ordem tua que fiz todas estas coisas. Responde-me, Yahvé, responde-me para que este povo reconheça que és tu, Yahvé, o Deus, e que convertes os corações deles. Então caiu o fogo de Yahvé e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, secando a água que estava no rego. Todo o povo o presenciou, prostrou-se com o rosto em terra, exclamando: É Yahvé que é Deus, é Yahvé que é Deus. Elias lhes disse: Prendei os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E eles os prenderam. Elias fez-os descer para o deserto da torrente do Quizon e lá os degolou. Disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, pois estou ouvindo o barulho da chuva. Enquanto Acabe subia para comer e beber, Elias subiu ao cume do Carmelo, prostrou-se em terra e pôs o rosto entre os joelhos. Disse a seu servo: Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Nada. E Elias disse: Retorna 7 vezes. Na sétima vez, o servo disse: Eis que sobe do mar uma nuvem, pequena como a mão de uma pessoa. Então Elias disse: Vai dizer a Acabe: Prepara o carro e desce, para que a chuva não te detenha. Num instante, o céu se escureceu com muita nuvem e vento e caiu uma forte chuva. Acabe subiu ao seu carro e partiu para Jezrael. A mão de Yahvé esteve sobre Elias. Ele cingiu os rins e correu diante de Acabe até a entrada de Jezrael. Em primeiro lugar, coisas que falam: Ah, eu sou Deus. Mas o que você fez para ser Deus? Nada. Esse Deus que se diz Deus é o rebelde, causador de muitos males para aqueles que são e para aqueles que não são cristãos. Aqueles que não são cristãos estão jogados no mundo, na prostituição, nas drogas, no álcool, na jogatina, fazendo um monte de coisa errada, no roubo, no estupro, e assim vai. Com esses, ele não está preocupado. Ele está preocupado com você, que vai à igreja, ouvir o que o teu líder explica sobre Jesus, ouvir o teu líder explicando sobre o Antigo e o Novo Testamento. Esse sim, ele se preocupa e faz de tudo para destruir. E Deus, aqui, neste ponto, com Elias, ele mostra que nós temos autoridade sobre esses que dizem ser Deus e não são. Falsos, enganadores, fazem falsos milagres. É esse que tudo que Deus faz, ele faz da mesma forma, só que ao contrário. Eu sou Deus, eu faço. Sim, faz, mas é aquele que te dá com uma mão e retira com a outra. Quando você menos espera, mas eu tinha. Deus não. No nosso tempo, Deus demora para abençoar. Mas quando Deus dá a bênção, é completa, total, é definitiva. E não gera dores.
essas falsas bênçãos que esses falsos deuses prometem, que, ele está me ouvindo. Não, ele não está te ouvindo, ele não vai te atender. Mas eu pedi e me atendeu. Você pediu para um, mas quem te atendeu foi o próprio Deus, Criador dos céus, da terra, do universo e de tudo que neles há. E um detalhe: 3 anos sem chuva, eles estavam procurando uma torrente, um poço, qualquer coisa que desse água. E de onde surgiu tantas talhas, tantas, uma quantidade enorme de água que inundou a terra, se não havia chuva? Se ele estava atrás, de onde surgiu? Esse é um dos mistérios que Deus fala que não cabe a nós sabermos.